Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, eu te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Verso 8 diz, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Temos um momento de oração. Querido Deus, agora, Senhor, mais uma vez, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine por meio da Tua lei, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez na sua versão haja o mesmo tema que tem na minha versão, que diz assim, graças a Deus por sua fidelidade. E de fato esse Salmo 138 é um salmo de graças, né? Um salmo de gratidão, um salmo de agradecimento, um salmo de reconhecimento por aquilo que Deus tem feito. E até para agradecermos a Deus, nós precisamos de sabedoria, não é verdade? Precisamos ser sábios, porque podemos, no ato de agradecer a Deus, termos também equívocos, apresentarmos falhas nesse ato de agradecer ao Senhor. Por exemplo, há pessoas que agradecem por comparação. Por exemplo, ele está passando por um momento de dificuldade, mas quando ele olha para uma pessoa que está sofrendo mais do que ele diz assim, graças a Deus eu não estou sofrendo como fulano está sofrendo. Então, veja, eu não estou passando por uma crise tão grande como fulano está passando. Então, é aquela pessoa que anda meio abatido e, de repente, ao conversar com alguém ou alguém contar a história de um terceiro e ele se depara com um sofrimento maior do que o dele, ele diz, puxa vida, eu não tenho sofrido tanto quanto essa pessoa. Senhor, muito obrigado porque eu não sofro tanto como tal pessoa. Esse é um sofrimento, uma gratidão por comparação. Ou seja, essa pessoa precisa estar sempre com alguém mais miserável do que ele para poder agradecer. Precisa estar sempre com alguém em mente que esteja sofrendo mais do que ele para poder dizer graças a Deus que eu não tenho sofrido tanto quanto. Veja que não é bem assim que a Bíblia trata sobre gratidão. Ou então, uma gratidão por resultados. O Senhor fez isso, obrigado, então eu lhe respondo com gratidão. É normal que façamos isso, de fato, mas não é somente esse motivo que nós temos para agradecer a Deus, pelas respostas, pelos livramentos. É verdade, precisamos agradecer, né? Temos que ter essa gratidão, mas talvez Paulo nos ajude a entendermos melhor sobre isso, quando ele diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia nos orienta da maneira certa que nós devemos dar graças ao Senhor. Primeiro, dar graças por aquilo que é vontade dEle. Dar graças a Deus em Cristo Jesus. Dar graças a Deus por tudo. E aí vem não somente uma comparação, aí vem não somente uma circunstância, mas algo muito mais profundo. Quando o salmista está escrevendo aqui, compõe esse Salmo 138 pela direção do Espírito Santo, ele nos ensina, eu creio que esse salmo nos ensina nesse ato de agradecimento.
Por exemplo, nós devemos render graças por aquilo que Deus é. Aquilo que Deus é. Antes de qualquer resposta, antes de qualquer ato do Senhor em nosso favor, nós precisamos direcionar nossa gratidão pensando primeiramente em quem Deus é. Veja se esse salmo não responde isso. O verso 1 diz assim: render-te graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, eu te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua fidelidade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ele está dizendo assim: eu vou, Senhor, te agradecer na presença dos poderosos. Isso nos mostra que Deus, Ele é maior do que os poderosos. Maior do que os poderosos. Imagine só você estar diante de alguém que é poderoso e você ainda assim se referir a Deus como aquele que tem abençoado. Por exemplo, você está diante de alguém que lhe fez um grande favor, uma pessoa que tem todos os recursos para lhe ajudar, e você diz: olha, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, e segundo a você, e agradecer a Deus por ter usado você para me abençoar. Né? Então é um foco diferente. Você diz: eu dou graças a Deus. O rei, provavelmente quem escreveu esse salmo aqui foi o rei Davi. E ele está justamente nos mostrando isso. Maior que os poderosos. Nós agradecemos àquele que tem todo o poder. Algumas versões vão chamar poderosos de deuses, Elohim, é o mesmo termo para o próprio Deus aqui. É verdade que isso pode se referir, essa palavra pode se referir em dado contexto a anjos ou a falsos deuses, ou seja, dizendo assim, olha, aos falsos deuses dessa terra há um Deus mais poderoso, pode ser essa a interpretação, mas dentro do conjunto do Salmo, parece que o salmista está se referindo de fato aos poderosos, aos reis, porque ele vai dizer isso mais para frente. Ele é um Deus presente aqui através do tabernáculo, porque ele diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo. E aqui, na época do rei Davi, era o tabernáculo. Lembra? Ainda não tinha sido erigido ainda o templo seria construído por Salomão. Então, o que é que significa o tabernáculo, irmãos? O Deus presente. Era o Deus que estava ali no meio do povo. No templo, Deus estava presente no templo. Quando o povo saiu do Egito, a gente lembra que tinha uma coluna de fogo acompanhando aquela caravana santa durante o dia, uma coluna durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia. E o que é que simbolizava aquilo? A presença de Deus. No Santo dos Santos, a presença de Deus. E nós temos esse motivo de louvor, porque esse Deus é um Deus presente. Nós lembramos do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus presente, né? Nós louvamos esse Deus. Que motivo de gratidão! Deus está presente entre nós. Ele é misericordioso, o Salmo vai mostrar isso também. É por causa da tua misericórdia, ou seja, quando o salmista se apresenta na presença do Senhor, ele sabe que não é merecedor. Ele sabe que é um devedor. E para um devedor, qualquer coisa recebida se torna lucro. Qualquer coisa recebida se torna lucro. Não é verdade? E muitas vezes o nosso coração se apresenta na presença de Deus e querendo, assim, ser beneficiado, ser abençoado, como que nós merecêssemos alguma dádiva, algum favor. E sabe, até pecaminoso. É pecado reclamar de Deus, reclamar daquilo que nós não temos. Por isso que a gratidão, ela deve nos lembrar quem é Deus. Deus dadivoso, um Deus misericordioso, um Deus que não nos trata conforme os nossos pecados. Essa é a verdade. Por isso, Lamentações, Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Esse texto nos fala da fidelidade de Deus, porque diz que magnificastes por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Que verdade é essa? Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Essa verdade aqui é como se fosse a fidelidade de Deus. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel às suas promessas.
E por isso nós devemos dar graças ao Senhor. Senhor, Tu és fiel. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, nenhuma palavra caiu por terra. Não houve nenhum ponto, nenhuma vírgula de todas as profecias que caíram por terra e aquelas que ainda não foram cumpridas, nós temos a plena certeza de que serão cumpridas. Então, quais são as promessas que nos acompanham nessa terra? A promessa da presença de Deus, a presença da misericórdia de Deus, a certeza da fidelidade do Senhor. Então, todas essas coisas eu tenho certeza absoluta que elas hão de nos acompanhar, hão de me acompanhar, hão de acompanhar a igreja. Tudo isso firmado em quem? Na nossa fidelidade, irmãos? É na nossa justiça? É na nossa consistência espiritual? Não. Mas em Deus, em Deus. Veja que nós devemos render graças por aquilo que Deus é. E eu tenho feito um exercício em casa com o Heitor, muitas vezes, da gente começar a falar os atributos de Deus. E a gente fica falando dos atributos de Deus. Fiel, misericordioso, ele diz justo, benigno, eterno, né? Onipresente, onisciente. A gente começa a falar daquilo que Deus é esse Deus que nós temos adorado, é esse Deus todo-poderoso, esse Deus invencível, esse Deus imortal, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que é exaltado acima de todos os poderes, ele é o poderoso dos reis da terra. É esse Deus, eu preciso me lembrar de quem é Deus, eu preciso saber quem Deus é. Muitas vezes nós estamos nos centrando muito mais naquilo que nós somos, naquilo que a igreja é, no que a nossa teologia é, ou naqueles recursos que nós temos. Não, quem Deus é. É assim que nós entramos na presença de Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Como é que começa, irmãos? Pai Nosso, né? Eu começo falando desse Deus que está nos céus, mas o Deus que é um Deus que está presente. Esse Deus que é cuidador, que é pastor. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Meditemos mais em Deus. Pensemos mais nesse Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos. Devemos render graças por aquilo que Deus fez. Olha o que diz o verso 3. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Há um episódio aqui no qual o salmista foi assistido em algum momento, que o poema não vai descrever, e muitos dos salmos não descrevem com muita propriedade, porque não é esse o propósito, certamente, mas em algum momento Davi pôde dizer, eu clamei e tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Ou seja, ele foi ouvido, ele foi fortalecido pelo Senhor. Então aqui nós lembramos que nós devemos render graças por aquilo que Deus fez. Se tem uma coisa que a Bíblia nos mostra, é sobre o passado, né? A Bíblia ela é tridimensional, né? Atemporal, ela fala do passado, do presente e do futuro, e a gente vai ver isso aqui também nesse salmo. Mas me diga uma coisa, meu irmão, você se lembra de todas as orações respondidas esse ano? Todas as orações que você apresentou diante de Deus, será que você lembra delas? Será que lembramos de todas as orações que Deus nos respondeu esse ano? E as orações que você não fez? Há orações, certamente há muitas orações que nunca fizemos e que Deus nos respondeu. Orações que o próprio Filho pediu ao Pai por nós. Sabia disso? Há tantas orações, porque o Filho ele vive para interceder por nós. Então teve muitas orações que o próprio Pai pediu ao Filho, porque nós mesmos não sabemos orar como convém. Muitas vezes nós nem sabemos quais são as nossas necessidades. Nós falamos uma coisa, pedimos uma coisa, mas Deus sabe que é outra. E Jesus olha para nós como Deus amoroso, sabe o que é, e pede aquilo que nós, de fato e verdadeiramente precisamos. E tem uma coisa, o Senhor nunca rejeitou uma oração do seu Filho. Até mesmo ali no jardim do Getsêmani, quando aparentemente o Senhor não ouviu a voz do seu Filho, ele estava ali respondendo com um silêncio. E concedeu vitória ao Filho na cruz, ele consumando essa obra. Muitas orações feitas, Deus ouviu, Deus respondeu. Tenho certeza
que Deus respondeu nossas orações, irmãos. Tenho certeza absoluta. Veja, nesses dias eu estava vendo uma cena chocante até, de uma família, de um garotinho, acho que com 6 anos, tinha uma piscina na sua casa. No momento de displicência dos pais, ele pulou na piscina, tentando tirar algum objeto da piscina, e acabou caindo na piscina. Ele ficou praticamente 10 minutos sem respirar. E aí, quando a mãe viu, desesperada, o pai pulou na piscina, e foi um desespero só. E o pai tentando reanimar o seu filho, e chama os bombeiros, o socorro chega, e tudo estava sendo filmado, né? Havia câmeras na casa, uma câmera assim no jardim, vendo toda aquela cena, uma cena de aperreio, o pai com as mãos na cabeça, a mãe desesperada. Mas uma cena chamou a atenção, um personagem, era um irmão, um adolescente, creio que tinha os seus 14 anos. Em toda a situação, ele se colocou de joelhos. Era tudo ali adverso, aquela situação, aquela angústia, o irmão morrendo, né? Terrível a cena, mas ele com os seus joelhos dobrados em oração o tempo todo. Que coisa preciosa, meu Deus, a gente pode dizer: no dia em que eu clamei, o Senhor me acudiu. Quantas vezes, meus irmãos, na fraqueza do nosso ser, nós dobramos os nossos joelhos. Quantas vezes nas circunstâncias mais adversas, mais difíceis, o que tínhamos de recorrer, todas as portas fechadas nos céus, mas havia uma porta aberta. Todas as portas fechadas na terra, mas havia uma porta aberta no céu. E foi essa brecha, por essa brecha, a gente mantendo o nosso coração em oração, dizendo: Senhor, me acode. Se não for a tua presença agora, eu vou sucumbir. Eu tenho certeza que eu não tenho forças para me manter de pé. O salmista está se lembrando disso. Que foi que Deus fez? No dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor. Ele me ouviu e me socorreu. Meus irmãos, não foram poucas até hoje. Não foram poucos os momentos que Deus nos assistiu na hora da angústia. Na hora do desespero, na hora da tristeza, na hora do desalento, na hora do desemprego, na hora das portas fechadas, na hora onde não víamos nenhuma saída. Nós podemos dizer, como o salmista também: no dia em que eu clamei, o Senhor me acudiu. Mas eu disse a vocês que há orações que Deus ouviu que nunca fizemos. Quem intercedeu por nós na nossa salvação? Você pode dizer: eu tenho um pai que era crente. Ele intercedeu por mim. Eu tenho uma mãe que era cristã, ela intercedeu por mim. Mas talvez você não tenha nenhum parente, nem um conhecido, e você foi chamado ao Evangelho. Foi porque Cristo intercedeu por você. Foi porque Cristo reclamou a sua alma a Deus, dizendo: Pai, essa alma me pertence. O Espírito Santo veio e capturou o seu coração. O Senhor nos acudiu. Bendito seja o nosso Senhor. Devemos render graças por aquilo que Deus fez. Devemos dar graças também por aquilo que Ele faz. Olha o que diz o verso 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos Ele os conhece de longe. Esse Deus que se relaciona com os humildes. Mas veja que Ele é excelso. O que é excelso? É alguém que é autossuficiente, sublime, tremendo, né? Se lembrarmos de alguma figura humana que não necessite ou pense não precisar de ninguém, ela talvez já haja de maneira arrogante, petulante, né? Mas esse Deus que não precisa de ninguém, nem de nada, Ele condescende, Ele assiste aos humildes. A chamada de socorro da terra é um coração humilde, pois onde é um coração humilde, o Senhor atende. Veja aqui, meus irmãos, nós
nos humilhamos, e Mateus vai nos dizer que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus fez de nós pessoas humildes. Somos humildes quando oramos. Não é verdade? É uma humilhação. Orar é um exercício de humilhação. É se derramar na presença de um Deus que pode tudo, e ao mesmo tempo nós chegamos na presença de Deus dizendo eu não posso nada. E via de regra, só chegamos à presença de Deus muitas vezes quando todos os outros recursos já se esvaem. Enquanto há alguma condição de eu fazer da minha própria forma, usando os meus próprios recursos, parece que ainda há uma certa confiança no homem. Não é verdade? E às vezes Deus retira de nós todos os recursos, até deixarmos zerados de tudo. E aí nós apresentamos-nos na presença de Deus humilhados, dizendo, Senhor, eu só tenho a Tua presença. Mas, Senhor, a Tua presença, ó Deus, é suficiente para mim. Se anda em meio à tribulação, diz o verso 7, Tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e tua destra me salva. É isso que Deus continua a fazer. Veja que Ele não só nos salvou, mas Ele é um Deus que continua conosco, nos livrando aqui dos inimigos. Eu me lembro que Jesus intercedeu por Pedro, porque Satanás queria peneirar Pedro, mas Jesus mesmo vai dizer, Pedro, eu intercedi por você. Eu intercedi por você, Pedro. Você não sabia, mas você estava em perigo. Nós não sabemos de todos os perigos que nós passamos. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Já parou para pensar? Num mundo que odeia a igreja, já parou para refletir sobre isso? E em tudo Deus vai nos guardando. Em tudo Deus vai nos salvando. Em tudo Deus vai operando em nosso favor, com os recursos dos céus. O Senhor me refaz a vida. É como se o salmista dissesse, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Ele pede para que essa obra de Deus que Ele começou, Ele termine. Olha o que diz o verso 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Eu sei que o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado, tudo aquilo que o Senhor há de fazer, assim o fará por mim. Devemos dar graças a Deus por aquilo que Deus fará. E aí, é a última observação desse texto. Olha o verso 4 e 5. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Davi aqui, irmãos, contempla os reis que se prostrariam diante do Senhor. Porque ele está dizendo isso, vão te render graças ao Senhor, todos os reis da terra. Lembra que a gente traduziu lá poderosos, os deuses lá do verso 1 como poderosos, é justamente pensando aqui nesses reis da terra. Os reis vão te render graças, Senhor. Quando esses reis ouvirem a palavra da verdade que eu ouvi, essa palavra os convencerá. Eles vão cantar, pois grande é a glória do Senhor. Veja que Davi vive num mundo pagão, assim como nós vivemos. As nossas fronteiras, para além da igreja, é de paganismo, não é? É de paganismo, é de ceticismo, é de ateísmo, seja ele filosófico ou prático. Não era diferente nos dias de Davi, mas ele vê algo aqui. Davi contempla os reis. Na época de Salomão, diz que muitos reis vinham até Salomão por causa da sabedoria dada por Deus. Isso era uma forma desses reis conhecerem o Senhor. Salmo 72:11 vai nos falar sobre isso. Há uma promessa aqui que aponta para o futuro. Isso aponta claramente para o Messias. Eles seriam atraídos pela glória do grande rei. Lembram daquele episódio dos magos? Alguns chamam eles de reis magos, que eles vieram do Oriente e viram a glória do Senhor e seguiram a luz que levava até o menino Jesus. Lembra? São os reis que são levados ao grande rei.
As nações andarão sob a luz dessa cidade, diz Isaías. Os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Meus irmãos, que coisa linda aqui. Davi está contemplando uma promessa do futuro, onde todas as nações se prostrariam perante o Senhor. Apocalipse nos mostra essa realidade, onde todas as nações virão e se prostrarão diante da presença do grande Deus. E aqui, meus irmãos, nós podemos pensar em algo. Pela fé, precisamos dar graças a Deus por aquilo que Deus fará no mundo. Eu não sei se você sabe, mas Deus está agindo hoje no mundo. Nós oramos pelo Afeganistão, e o Afeganistão não está entregue às traças. Deus está agindo lá. Deus está agindo em meio ao caos que se encontra a nossa nação. Deus está agindo por caminhos misteriosos, às vezes nebulosos, mas Deus está agindo. Deus está agindo nesse momento em nossas vidas. Já parou para pensar que Deus está agindo nesse momento na vida dos nossos parentes? Deus, Ele continua agindo, Ele agirá segundo a sua vontade e o seu poder. Precisamos dar graças a Deus por aquilo que Deus vai fazer nesse mundo, na igreja, na nossa família, na consumação de todas as coisas. Veja que Davi está dizendo, os reis vão te render graças, ele já está dando graças ao Senhor. Eu sei que Deus vai cumprir todos os seus propósitos para com esse mundo, eu sei que todos os eleitos serão ajuntados. Eu sei disso e por isso eu devo já dar graças ao Senhor, porque a tua palavra é fiel. Senhor, se a tua palavra é fiel, eu sei que a tua igreja vai até o final, ela vai atravessar momentos de tribulação, ela pode passar por momentos de perseguição, mas ela é mais do que vencedora. Eu sei que esse pobre ser finito aqui haverá de comungar com a eternidade. Eu sei que o meu Redentor vive, Ele que já se levantou dentre os mortos, há de me erguer também. São todas essas promessas, é por isso que eu posso descansar, é por isso que eu posso levantar logo cedo da minha cama e dizer, Senhor, o Senhor está comigo. É por isso que no meio da tormenta eu posso dizer, o Senhor está comigo. É por isso que no meio da tribulação eu posso refletir, eu posso descansar dizendo, o Senhor está comigo. É por essa grande promessa. Davi está lembrando de algo que o Senhor fez, mas ele está olhando para o futuro e dizendo assim, os reis vão todos se prostrar diante do Senhor. Todos os poderosos da terra vão se prostrar diante do Senhor. Todas as promessas de Deus vão se cumprir. E para a gente finalizar, queria que a gente lembrasse três coisas. Primeiro que a gratidão ela é contagiante. Deixa eu começar pelo negativo. A ingratidão ela é contagiante, né? Da pior maneira possível. Tem gente que só vive reclamando. Se você não tiver cuidado, daqui a pouco você está o quê? Reclamando também. Então você só vê o que está dando errado. Eu não estou falando aqui de você ser utópico e viver no mundo da lua. Não. Mas de você nutrir em seu coração a gratidão. A gratidão é contagiante. No meio daqueles que só veem o terrível, o nebuloso, a gente pode dizer, o Senhor vive. No meio da dificuldade, nós podemos também construir um ambiente de gratidão. Construamos esse ambiente de gratidão em nosso lar. Né? Às vezes nos deparamos nós mesmos reclamando por tanta bobagem, né? Uma coisinha de nada que dá errado, um desencontro, sabe, coisas ínfimas. E a gente poder ser relembrado, opa, eu tenho motivos para agradecer ao Senhor, tenho motivos para louvá-lo de todo o meu coração. Só me está dizendo, eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração, é com sinceridade, é com propriedade, é com profundidade. Então, meus irmãos, nos calemos a nossa ingratidão e demos vazão à gratidão que se transforma em louvor. Obrigado, Senhor. Outra coisa, um espírito grato não garante que tudo vai dar certo, mas garante que estejamos mais preparados para passar por momentos de dificuldade. Aquelas pessoas que são ingratas, elas continuarão reclamando na tribulação, mas aquelas pessoas que são gratas, olhando para Deus no meio da dificuldade, ela tem muito mais propensão, probabilidade de dar graças a Deus também. A gente percebe na vida de Ronaldo Lidório, né? Um homem que a gente percebe dando louvor a Deus, glória a Deus, e no meio da tribulação, se a gente vai ouvir o servo de Deus, o que é que ele está falando? Ele continua falando das mesmas coisas que ele falava antes.
Ele não diminui as postagens, não diminui seus textos, nem sua produção acadêmica, não. Talvez limitada, é verdade, né? Por sua condição temporal, mas continua dando graças a Deus. Terceiro, vamos lembrar de dar graças a Deus por tudo que Ele fez. Certamente suas mãos fizeram maravilhas em nosso meio, aqui na nossa igreja. Há poucos dias atrás, estivemos recebendo alguns novos membros, batizando algumas crianças. Irmãos têm crescido na fé em nosso meio. Esse ano nasceu uma nova igreja, né? Esse ano o Senhor Deus fez brotar também um trabalho de ponto de pregação lá no Cipresa, coisas que não estavam nem nos nossos planos. Veja que coisa maravilhosa Deus faz. Talvez coisas que você nem planejou, que você nem imaginava. O Senhor Deus veio, visitou, abençoou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos nos lembrar, irmãos, dar graças ao nosso Deus por aquilo que Ele fez em nosso meio, fez em nós, fará em nós. A gente já pode dar graças a Deus, viu? A gente já pode se antecipar, dizendo: Senhor, eu já dou graças. Dai graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Sejamos gratos ao Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos agradecê-lo. Render graças ao Senhor de todo o coração. Aleluia. Senhor, é verdade, Senhor, os teus feitos são poderosos. Maravilhas o Senhor operou. Quantas coisas, meu Deus, o Senhor esteve conosco, na verdade, em todas as situações. Quantas orações que nem fizemos foram respondidas. Quantos livramentos, quanta graça, quanto favor, quanto cuidado, quanta alegria o Senhor depositou em nossos corações. Meu Deus, nós já fomos moços e hoje não somos tão moços assim, mas nós nunca vimos um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, e nós somos prova disso, Deus. Nós somos prova dessa verdade. Nós somos prova, Senhor, de que Jesus intercedeu por nós. E o Senhor não rejeitou a oração do seu Filho. Nós temos contra nós o diabo, os demônios, o mundo, a carne, mas nenhum desses inimigos que por si só seriam suficientes para nos fulminar, para nos derrotar, se não fosse a tua mão. Mas, meu Deus, nenhuma dessas coisas foram capazes de nos tirar das mãos do nosso Deus. Deus misericordioso, Deus bendito, Deus poderoso, Deus justo, Deus piedoso, o amado das nossas almas. Nossa gratidão a Ti, Senhor, pelo que o Senhor fez nos ministérios da nossa igreja, nos departamentos, nas congregações, na nossa vida em particular, na nossa casa, no nosso trabalho. Louvado seja o nome do Senhor, na nossa cidade, no nosso país. Temos a certeza de que tudo poderia estar pior, Senhor, se não fosse a Tua boa mão. Mas nós queremos Te dar graças porque essa é a Tua vontade para conosco. Nós queremos pedir que o Senhor continue nos despertando, Senhor, para a gratidão. Se o Senhor não respondesse nenhuma de nossas orações, mas por toda a nossa vida, nós já teríamos motivos de sobra para Te render graças eternamente, por causa da copiosa salvação que nos alcançou. Sê conosco, Pai, com espírito de gratidão, possamos Te louvar, Te render graças. Em nome de Jesus. Recebamos a bênção, meus irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nossas vidas, sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos que estão nos acompanhando de casa. Vocês
estão convidados. Estaremos aqui no domingo às 10 da manhã e às 18 horas. Que o Senhor seja conosco. Amém.